Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula gratuita que a gente está disponibilizando para você entender uma estratégia que pode ser a estratégia que, inclusive, está faltando na sua vida ali há muito tempo. A Tríade NutriChef foi um método que eu desenvolvi para ensinar meus pacientes, meus alunos, como que a gente faz para ter no prato um equilíbrio maior. Equilíbrio glicêmico, melhora da inflamação, emagrecimento, tudo isso a gente consegue a partir de 3 ícones importantes que precisam ter no prato. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Tâmara Rolim, eu sou nutricionista e chefe de cozinha. Comecei a minha carreira lá em 2009 fundando a NutriChef, essa empresa que alia nutrição e gastronomia. Tanto no consultório com os meus pacientes, eu sempre tentei mostrar para eles como dá sim para ser mais saudável e comendo comida gostosa, e ao mesmo tempo dentro das minhas aulas de culinária, levando até as pessoas o conceito de que saúde pode estar em cada um dos nossos pratos do dia a dia. Então, hoje eu vou trazer um pouco da minha metodologia que eu aplico tanto nas minhas aulas quanto no consultório com os pacientes, para que você aprenda cada vez mais como que a gente faz para ser mais saudável, buscar equilíbrio e buscar a saúde, colocando e organizando as proporções ideais no prato. Pode ser que você já tenha tentado várias formas, né? Você que busca emagrecimento, você que está com colesterol alto, você que tem resistência à insulina e pré-diabetes, ou você que tem outra questão de saúde, já pode ter tentado de várias formas, né, seguir uma alimentação mais saudável. Isso porque, muitas das vezes, quando a gente começa um processo de mudança de hábitos de vida, a gente entende que tem que cortar um monte de alimentos. Mas, na verdade, com a Tríade NutriChef, a gente aprende que a proporção existe, né? E que essa proporção faz com que o prato seja mais equilibrado. Então, o pãozinho continua na nossa alimentação, o arroz continua, né? O pão de queijo. O que a gente precisa aprender, na verdade, é como que ele tem que se dispor no prato para que, de fato, a gente seja mais saudável. Então, hoje, vem comigo, fica até o final, que essa aula é para você. É realmente para a gente tirar esse mito aí de que para comer saudável, para ser saudável, para emagrecer, para manter a glicemia estável, a gente precisa abrir mão desses carboidratos tão deliciosos que a gente gosta. A gente vai entender como que a gente faz isso, principalmente no almoço e no jantar com a nossa aula de hoje. Mas a técnica que eu vou te ensinar pode ser aplicada em qualquer refeição. Então, vamos lá? Então, ó, bem-vindos à aula gratuita sobre a Tríade NutriChef, tá? A Tríade, ela é um método que torna a alimentação saudável fácil de entender, prática de aplicar e prazerosa e familiar. Por que familiar? Porque, não sei se vocês já perceberam, mas quando você começa um método ali, eu tô com colesterol alto, vou precisar mudar minha alimentação. Às vezes é só você na sua casa que muda, o restante das pessoas não consegue acompanhar. A mesma coisa com uma dieta de emagrecimento, né? Você começa a dieta de emagrecimento e daí o restante da família não consegue acompanhar. E outras questões de saúde também vão caminhando ali pelo mesmo lugar. E na verdade, quando a gente fala que aqui a Tríade NutriChef ela é familiar, o que eu tô falando é que todo mundo em casa pode aplicar, porque a gente não vai excluir nenhum grupo alimentar, a gente vai apenas entender como a proporção deve acontecer no nosso prato, tá? Então toda a família vai continuar então comendo aquilo que gosta, o que tem a ver com a sua cultura, com as suas origens. Então se rola uma tapioquinha no café da manhã, vamos entender como essa tapioca pode entrar no seu processo de emagrecimento, pode entrar no seu processo de melhora das taxas de inflamação, por exemplo. Existe um meio de comer a tapioca, de comer o cuscuz, de comer o pão francês, para que a gente não tenha um impacto tão grande assim na nossa glicemia, no aumento do colesterol e etc., do triglicerídeo principalmente, né? E aí, gente, a cultura continua lá no prato. O arroz e o feijão não precisam sair, eles só precisam entrar na nossa alimentação de uma maneira correta, na proporção ideal e com a composição do prato que leve você a ter um equilíbrio maior, tá? A única diferença, então, é que agora você faz pequenos ajustes, que é isso que eu vou te ensinar. E é justamente isso que vai trazer o bem-estar que você tanto deseja, o que talvez já tenha até desistido de buscar achando que era impossível. Muita gente começa um processo, né, de mudança de hábitos ou começa um processo de emagrecimento, busca uma dieta e não dá conta de concluir.
ou mesmo que conclua, chegue até o final ali da sua meta de perda de peso, não consegue levar adiante esse estilo de vida que foi ali desenvolvido para a perda desse peso. Vamos pensar que você precisava perder 10 quilos, você fez uma dieta super restritiva, tirou uma série de alimentos. Não dá para você levar para o resto da vida essa alimentação, é difícil de seguir, né? E aí você alcança os 10 quilos, você emagrece o tanto que você queria e logo depois você volta para os seus hábitos antigos e começa a engordar tudo de novo, porque o emagrecimento, ele não é um processo definitivo, ou seja, se você não busca uma mudança de hábitos de vida, uma mudança de hábitos alimentares, entender como tem que ser o prato, como ele tem que estar equilibrado ali, para realmente evitar esse ganho de massa gorda, evitar esse ganho de gordura, é fatal que você vai, depois de um processo de mudança ali de peso, né, vinda de uma dieta restritiva ou vinda de cortes de alimentos, ali você tirou isso, tirou aquilo outro, e aí teve esse resultado, é fatal que você vai ganhar de novo se você não se reeducar. Então, parte do que a Tríade NutriChef traz pra gente é uma educação nutricional com relação às proporções ideais que a gente tem que ter no prato e que alimentos você não está colocando no seu dia a dia, nas suas refeições, tá? Então, vamos adiante aqui. Então, primeiro, assim, o que é a Tríade NutriChef, então? Lembra que eu falei que é um método que eu desenvolvi? Pois então, olha lá. É um método criado por mim, Tâmara Rolim, nutricionista e chefe de cozinha, com base no que há de mais sólido na ciência da alimentação saudável. Quando eu falei para vocês que eu comecei esse processo lá em 2009, com esse equilíbrio no prato, colocando o que é essencial para cada refeição, para os meus pacientes, para os meus alunos, ainda não se falava tanto sobre a necessidade do equilíbrio glicêmico para uma melhora geral da saúde. Melhora da inflamação, melhora da perda de peso, melhora da própria resistência à insulina, né? A gente já está falando aí de equilíbrio glicêmico, a gente está falando então de açúcar no sangue e, obviamente, né, das taxas de insulina que acabam aumentando demais quando a gente tem um consumo excessivo de açúcar, de carboidratos simples, ou seja, tudo que vem de farinha refinada, pão, macarrão, né, bolos, doces de um modo geral. Então, quando eu estou falando aqui para vocês que existe do que é mais sólido hoje na ciência, é porque hoje os estudos estão buscando cada vez mais entender como que é essa velocidade de absorção do açúcar no sangue a partir da ingestão alimentar? Como que a gente faz a combinação de grupos alimentares para ter uma menor velocidade? Porque já entendeu-se que a partir do momento que eu me alimento do carboidrato simples, ou seja, lá no meu café da manhã eu comi um pãozinho branco, a velocidade de absorção dessa glicose que vem a partir do amido que está presente no pão, na farinha de trigo, é muito alta, ou seja, entra muito rapidamente glicose na corrente sanguínea, não dá tempo do corpo gastar aquilo, ele tem que armazenar, porque não é interessante para o nosso corpo ter tanta glicose assim rodando, né? Ter tanto açúcar assim no sangue. Então a insulina, que é esse hormônio que faz esse processo, ele faz o seguinte, ele pega todo esse açúcar, né? E aí ele decide para onde ele vai mandar. Os primeiros sítios de ação ali, de armazenamento, onde ele vai levar a glicose, é para o músculo e para o fígado. Mas, se a gente não tem músculo em quantidade suficiente, se o fígado já tem a quantidade que ele precisa, aonde ele vai levar esse exagero, essa sobra, então, de açúcar? Vai levar para o nosso tecido adiposo. O que é tecido adiposo, Tâmara? É a gordura, aquela banha que a gente fica sempre se incomodando, né? Aquela barriguinha, aquela pancinha, o pneuzinho, né? Que a gente se incomoda tanto, a bordinha de catupiry que a gente tanto fala, né? Então é isso, o corpo acaba, de maneira muito inteligente, tentando armazenar essa energia extra, porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia é mediado por essa energia, né? E daí essa energia, ela precisa também estar num sítio de ação, num sítio de armazenamento que seja de fácil localização para depois quando eu precisar. Só que no momento em que eu estou precisando dessa energia que não está vindo da minha alimentação, o corpo vai retirar de onde ele consegue tirar mais fácil e mais rápido. E de onde é? Do músculo. E a gente vai perdendo cada vez mais músculo porque a gente não soube, inclusive, organizar o prato. Então isso tem tudo a ver com a Tríade NutriChef. Então, a partir do momento que a gente organiza o prato, a gente libera a glicose bem devagarzinho na corrente sanguínea, isso leva a gente a ter mais saciedade, energia estável para o dia inteiro.
Então, a gente vai cortando muitos caminhos, né? Como se a tríade NutriChef fosse, na verdade, um atalho incrível para que você tenha mais saúde e não só isso, você consiga aplicar para o resto da vida, porque é um ícone fácil de você seguir, tá? Então, como eu disse aqui, ó, não é dieta, a gente está querendo, na verdade, não só facilitar o entendimento, né, da prática do que é uma refeição equilibrada no dia a dia, e também não é uma dieta, porque ela não é restritiva, ela não tem ideias impossíveis de aplicar, né, e dá para você seguir na sua rotina real, no que você tem aí no seu dia a dia de prática, de horários, né, não é impossível de seguir, tá bom? De forma simples e prática, então, a tríade ensina como combinar os alimentos de uma refeição para garantir os nutrientes certos, promover o equilíbrio glicêmico e um fator, né, que na verdade é um fator essencial para o bom funcionamento do corpo. Então, a partir do equilíbrio glicêmico, a gente consegue ver reações em cadeia no nosso corpo acontecendo de maneira mais fácil, mais tranquila. Primeiro, a gente vai liberando devagarzinho a energia a partir da nossa ingesta alimentar, não do que está armazenado. Isso para a gente é muito importante, porque a gente preserva a massa muscular, certo? Então, preservando a massa muscular, a gente consegue, inclusive, ter uma melhora do metabolismo, porque o nosso metabolismo, que a gente tanto fala, nossa, meu metabolismo é lento, tô com dificuldade de perda de peso, eu tento de tudo e não consigo, provavelmente também vem não só pela dieta, pela forma como você está se alimentando, mas também pode estar vindo em consequência da dificuldade que você tem de ganhar massa muscular ou da falta de massa muscular em quantidade adequada, né? Por que isso, gente? Porque quando a gente se alimenta e a gente tem ali naquela alimentação alguma quantidade de açúcar, de amido, de carboidrato simples, se eu tenho músculo, para onde eu vou levar essa glicose? Para o músculo. É o sítio de ação em que a gente tem maior facilidade de adquirir essa energia no momento de jejum, no momento em que a gente está acordando, por exemplo, né? Então pensem bem nisso, né? Então anota aí esse ponto 1. Eu falo muito com os meus alunos, né? Que eu sei que vocês têm o caderninho NutriChef, que é o caderninho das lives, que é o caderninho das aulas, em que vocês anotam todas as coisas que eu vou falando. Então anota esse ponto 1, que é fundamental já para vocês entenderem. Ao longo aqui da aula eu vou dizer sempre para vocês anotarem algum ponto. Então o ponto 1 aqui é o seguinte: combinar os alimentos para equilibrar a glicemia, né? É isso que a gente quer. A gente vai combinar os alimentos para equilibrar a glicemia. E entendendo que equilíbrio glicêmico hoje é o que há de mais sólido na ciência, ou seja, ao longo desses anos todos, eu tô aí há 16 anos falando sobre isso, e há 16 anos a ciência vem buscando entender muito mais esse mecanismo do equilíbrio glicêmico como uma melhora, né, do quadro, então, de ganho de massa gorda, ou seja, diminuir realmente o processo de engorda, porque lembra que a insulina, que é aquele hormônio que quando eu tenho um consumo de açúcar ou de amido em excesso, vai armazenar isso em forma de gordura. E além disso, se eu não tenho músculo suficiente, se eu não tenho o cuidado de fazer uma atividade física que me garanta, né, a formação muscular, o que vai acontecer também? Eu não tenho onde armazenar essa quantidade que vem também da minha dieta, tá? Da minha alimentação. E eu queria só esclarecer uma coisa: nutricionista tem uma tendência de chamar alimentação, de um modo geral, como dieta, como ingesta alimentar. Então, quando eu falar dieta, e não entendam dieta da moda, dieta cetogênica, dieta, enfim, dieta da idade verdadeira, dieta do tipo sanguíneo. Eu tô falando de dieta como ingesta alimentar, tá bom? Como a forma que você se alimenta, certo? Então, vamos seguir aqui. Então, para quem é a tríade, né? Vocês já entenderam mais ou menos como ela funciona. Daqui a pouco a gente vai adentrar um pouco mais nesse ponto, mas eu queria que vocês entendessem para quem é a tríade. Para quem é o equilíbrio glicêmico que a tríade tem a oportunidade de te ajudar a alcançar, né? Ele é, na verdade, gente, para todo mundo, para toda a família. Não existe restrição com relação à tríade. Todo mundo, independente da idade, precisa de equilíbrio glicêmico. Por quê?
Porque se eu libero com equilíbrio glicêmico energia de maneira gradativa, e todos nós precisamos de energia para fazer as nossas atividades, todo mundo que consegue liberar essa energia de forma gradativa ou mesmo armazenar no músculo essa energia que porventura vem em quantidade maior, a gente consegue ter mais longevidade, a gente consegue fazer as nossas atividades, a gente consegue não ter inflamação, né? Então, tudo isso é importante, né? Então, o equilíbrio glicêmico, ele não vai ser só importante para quem tem diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina. Isso é interessante de vocês saberem justamente porque quando eu começo a falar de tríade Nutri-Chef e falo sobre equilíbrio glicêmico, muitas vezes eu ouço, não, mas eu não tenho problema com açúcar no sangue, né? Eu não tenho diabetes. Mas, na verdade, a gente está também aqui trabalhando com a tríade Nutri-Chef a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso do diabetes tipo 2. É uma doença crônica e degenerativa. Por que é degenerativa, Tamara? Porque se a gente não cuida, ela vai atacando outros sistemas. De imediato, ela vai atacar só o pâncreas, mas com o tempo vai passando, a gente vai tendo outros órgãos sendo afetados, como é o caso, por exemplo, do rim, né? A partir do momento em que a gente tem um diabetes maltratado, a gente tem também um aumento da pressão ali em cima dos rins. E isso faz com que a gente comece a ter uma falência renal também. Então, é uma doença crônica, não transmissível e com capacidade degenerativa. A gente começa a ter, por exemplo, problemas nas extremidades, né? Porque o sangue não consegue chegar aqui até as extremidades. Não à toa a gente vê pessoas com diabetes que a gente tem ali amputação, né? Ou de mão ou de pé, justamente porque faz uma ferida, essa ferida não consegue cicatrizar porque não chega sangue nas extremidades, tá? Então, vocês entendem que eu estou citando uma das doenças aqui, que são essas doenças crônicas que a gente tanto fala, mas existem outras também que vão se beneficiar com a tríade Nutri-Chef, porque a gente está usando a tríade Nutri-Chef também para melhorar o perfil inflamatório. Então, quando a gente fala de inflamação crônica de baixo grau, inflamação sistêmica, né? Elas são idênticas ali, é um tipo de inflamação, né, idênticas que eu digo, são a mesma coisa, né, são sinônimos. Quando a gente fala de inflamação, a gente está falando também de porta de entrada para outras doenças. Então, a partir do momento que a gente tem equilíbrio glicêmico, a gente também trata a inflamação, tá bom? Então, vamos adiante aqui. Então, qualquer pessoa precisa manter a glicose estável ao longo do dia. E nós vamos entender o porquê em seguida, tá bom? Mas não é apenas sobre equilíbrio glicêmico. A tríade também ajuda o corpo a receber tudo o que precisa para funcionar bem. Com esse método, você aprende o que comer e em que proporção, de um jeito fácil de aplicar na vida real. Então, anota o segundo ponto, que é um ponto aí chave, mais um ponto chave para você ter no seu caderninho, né? A alimentação saudável é sobre a proporção entre os grupos alimentares no prato. A gente tem diversos grupos alimentares e hoje a gente vai falar de 3 grupos específicos, tá? São grupos importantes. A gente está falando, na verdade, na base ali dos macronutrientes e na base dos macronutrientes a gente vai trazer os grupos alimentares, tá? Então, os macronutrientes que a gente usa e que tem que ter essa base aqui na nossa alimentação são os carboidratos fontes de fibra, são as proteínas e são as gorduras de boa qualidade. Tá? Então, anota aí do seu ladinho, do ladinho ali desse ponto 2, que essa proporção entre esses grupos, entre esses macronutrientes, é que a gente consegue ter equilíbrio glicêmico e estabelecer a tríade no prato. Tudo bem? Agora, gente, por que o equilíbrio glicêmico, né, ou seja, a proporção certa ali de nutrientes, é tão importante? Por que o equilíbrio glicêmico e a proporção certa de nutrientes é tão importante? Quando eu falo nutrientes, aqui eu estou falando principalmente dos macronutrientes. Nós temos 2 grupos de nutrientes, né? Os macronutrientes e os micronutrientes. Macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. E quando a gente fala de micronutrientes, são as vitaminas, os minerais e os compostos bioativos, tá? Então, quando a alimentação é desbalanceada, ou seja, a gente consome uma quantidade, principalmente, né, quando a gente consome uma quantidade maior de
carboidrato simples, carboidrato que é aquele carboidrato de amido, que é aquele carboidrato rico em açúcar. A gente está falando então de um grupo que leva você a ter um desbalanço na sua alimentação, tá bom? E aí a gente, sem acrescentar, por que ela fica desbalanceada? Porque a gente não acrescenta os elementos certos no prato para diminuir a questão aqui, ó, dos picos glicêmicos que sobrecarregam o organismo. Então, toda vez que eu consumo, por exemplo, um pão branco, ou um macarrão, ou uma batata, ou um bolo com açúcar e farinha branca. Toda vez que eu me alimento desses alimentos, quando eu como, por exemplo, um brigadeiro, e eu não tenho o cuidado de colocar os outros pontos da tríade no prato, o que vai acontecer é que a glicose vai subir de uma vez. E essa subida alta da glicose de uma vez significa que entra muita glicose na corrente sanguínea, muito açúcar no sangue, né? E essa quantidade de açúcar no sangue, como eu falei ainda agora, mostra pra gente então que o corpo tá numa sobrecarga. E essa sobrecarga precisa então ser retirada da corrente sanguínea, porque não é interessante, como eu também tinha falado, que o nosso corpo tenha tanta glicose circulando, porque ele não dá conta de gastar tudo isso, né? Essa quantidade enorme que a gente está levando. E daí, nesse momento, a insulina é acionada, que é esse hormônio que pega esse açúcar, leva para os sítios de ação, como eu tinha falado, e de início o músculo e o fígado, mas pode ser que a quantidade seja tamanha e que a quantidade de músculo que você tenha seja muito menor, ou o seu fígado esteja debilitado, como esteatose hepática, ou com processo também ali que a gente chama de detoxificação atrapalhado, e daí ele não consegue também receber tudo isso. Ele fala pra insulina: não, querida, não manda pra mim não, faz aí teu rolê, resolve a tua vida. E daí a insulina pega e fala: ah, então eu vou resolver, e transforma tudo isso na pancinha que a gente já conversou, né? Aquele tamanho ali da barriga que vai sempre crescendo, e aquilo ali é gordura que tá, inclusive, entremeada nos nossos órgãos importantes. Então, ali na cavidade abdominal, a gente tem alguns órgãos, como é o caso do fígado, como é o caso do pâncreas, que são órgãos importantíssimos. O pâncreas produz a insulina, o pâncreas também produz enzimas digestivas, o fígado também produz enzimas digestivas, e o fígado é uma usina, né? É uma usina de toda hora, uma usina ali de reciclagem, de produção de energia, de liberação de coisas chechelentas que a gente tem que mandar embora. E se ele não tá conseguindo fazer o trabalho dele, todo o resto também fica comprometido, né? E aí, pessoal, o que a gente está falando aqui, tudo isso também pode estar sendo desencadeado por esse pico de glicemia. Quem aí tem esteatose hepática? A esteatose hepática, ela nasce também do consumo excessivo de carboidrato o quê? Carboidrato simples. Por isso a tríade, quando a gente coloca no prato e tem a consciência de que as proporções ideais dos grupos alimentares estão ali no prato, a gente começa a ter uma melhora de um quadro geral de saúde que está comprometido, né? Então, no curto prazo, isso vai causar o quê? Quando a gente está com tudo isso desbalanceado, carboidrato sendo consumido de maneira excessiva, com picos de glicemia, né, com sobrecarga dos nossos órgãos, tanto o pâncreas, quanto o intestino, quanto o fígado estão ali sobrecarregados com essa questão dos picos glicêmicos, né? O que vai acontecer aqui? Aumento da gordura corporal ou dificuldade de regular o peso, né? Fome frequente, vontade de beliscar. Se você tá o dia inteiro buscando alguma coisinha para beliscar, isso também é decorrência daquele pico de glicemia. Quando a gente tem esse pico, a insulina vai lá e cata tudo e guarda, significa que tem uma queda muito brusca, porque você não tá liberando devagarzinho a glicose para que você possa ter energia duradoura. Você tá, na verdade, liberando uma quantidade cavalar de açúcar na hora que você se alimenta dessa forma, e na sequência a insulina precisa tirar tudo que está ali e armazenar. Então essa falta muito rápido da glicemia, ou seja, antes tinha muito, agora não tem nada porque foi armazenado, leva você a uma vontade de beliscar e essa fome frequente. Nossa, acabei de comer, já tô com fome de novo, não é possível. Tem 30 minutos que eu me alimentei, como que eu já posso estar com fome de novo, né?
Desejo intenso por açúcar e carboidrato, porque o corpo começa a entender a fonte de energia tem que vir da alimentação 100% do tempo, principalmente porque aquele órgão tão fundamental para liberar energia no momento em que eu não estou me alimentando, que é o fígado, também está debilitado, né? Então a gente fala muito do pâncreas nesse processo de resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes, a gente fala muito do pâncreas também quando a gente fala de um processo inflamatório, então tentar ajustar ali a liberação de insulina para que a gente consiga melhorar esse processo inflamatório, e a gente está esquecendo do fígado, pobrezinho, né? Ele também está sofrendo ali, certo? E aí o que acontece? Ele não está liberando a glicose, porque nos momentos de jejum, quem libera a glicose para que a gente tenha energia é o fígado, certo? E daí, se ele não está conseguindo fazer esse trabalho, o que vai acontecer? Se ele não está conseguindo fazer esse trabalho, o que vai acontecer no final das contas é que a gente vai sentir vontade de beliscar, tá? O tempo todo. E, consequentemente, também, por essa falta de acesso à energia, a gente tem cansaço, a gente tem falta de energia, a gente tem dificuldade de concentração. Isso parece muito contraditório, né? Porque como que eu tô sentindo isso se eu tô me alimentando de fontes alimentares, né, que vão me trazer energia, que vão me trazer carboidrato? Mas é porque isso está desbalanceado. E se está desbalanceado, você vai sentir cansado, vai sentir tá sempre sem energia, né? Dificuldade de concentração. Então, principalmente se você percebe no meio da tarde falta de rendimento e vai ficando mais letárgico, com mais dificuldade de concentração até o final do expediente de trabalho, por exemplo, o que a gente tem que olhar realmente para a sua glicemia, para a questão da resistência à insulina, tá? A alteração também dos níveis de cortisol ou alteração de humor. Para quem não sabe o que é cortisol, o cortisol é o hormônio do estresse. E aí, pessoas com nível de estresse mais alterados, assim, tem níveis muito altos de estresse no seu dia, tem transtorno de ansiedade, por exemplo, os níveis de cortisol estão sempre lá na casa do chapéu, estão lá em cima, certo? E aí, pessoal, só que o cortisol, ele é um hormônio que ele ativa a liberação de glicose, porque toda vez que você está estressado, o corpo entende que ele precisa de energia para poder, né, seguir adiante, porque ele não sabe que tipo de estresse é esse que você está pensando, ele não sabe se você está sendo assaltada, por exemplo, ele não sabe diferenciar você está estressado porque seu chefe reclamou com você alguma coisa, ou se você está estressada porque você está sendo assaltada, entendeu? Então, nesse momento em que o cortisol é ativado por um processo de estresse, o que vai acontecer é que a demanda de energia para que você fuja, né, para que você tenha energia para lidar com esse problema, é ativado, então vai ser liberado açúcar, né? E aí a gente percebe também uma alteração de humor por conta dessas oscilações, né? Então, no final das contas, tudo isso daqui também vai levando a uma inflamação de baixo grau. E também vai sendo isso, gente, de forma crônica e generalizada, porque quando a gente fala de inflamação de baixo grau, a gente está falando de uma inflamação sistêmica, é no corpo inteiro. E aí, pessoal, isso vai levando a outras doenças importantes, doenças degenerativas, doenças relacionadas ao estilo de vida, doenças relacionadas às questões neurológicas, né? Então, tudo isso tem como porta de entrada a inflamação. E boa parte da inflamação vem pelo processo da resistência à insulina. Então, a partir do momento em que você se alimenta de forma desbalanceada e não coloca no prato os pontos da tríade, como a gente vem falando, você começa a ter esse desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio gera inflamação, tá? Então, quais desses pontos aqui que a gente falou você se identifica, você percebe que está acontecendo com você? Me conta aqui nos comentários, isso é muito importante para a gente entender como a gente ainda pode te ajudar. Se você disser, nossa, Tamara, eu me sinto tão cansada, eu me sinto com uma falta de energia enorme, eu sinto, nossa, que meu dia não rende, me conta, porque além do desequilíbrio glicêmico, a gente pode entender outros fatores que estão desencadeando isso. Apesar da gente entender como ponto básico
base, né? Ali, o desequilíbrio no prato gerando um desequilíbrio glicêmico, e assim a gente percebe todos esses sintomas aqui vindo, né? A gente também pode encontrar outros caminhos, por exemplo, o cansaço, a falta de energia, a dificuldade de concentração, também pode estar vindo, por exemplo, por uma deficiência de ferro. Essa deficiência de ferro também pode estar vindo por uma questão de desequilíbrio glicêmico. Parece loucura, né? Eu tô falando de açúcar e tô falando de ferro, mas lá no intestino, se a gente tem um intestino que está inflamado pelo excesso de carboidratos simples, pelo excesso de açúcar, o processo de absorção de ferro pode estar dificultado. Aí você tá com uma anemia, que a gente chama de anemia ferropriva, né? Que pode ser também no caso das mulheres, aí principalmente por uma questão da menstruação, ciclos muito hemorrágicos vão levar a uma deficiência de ferro, né? Mas aí pode ser também por essa via. A gente tá vendo um cansaço que, além do desequilíbrio glicêmico, a gente também tá vendo por outra via, que é a anemia. Ou, por exemplo, você tem hipotiroidismo, né? Esse hipotiroidismo pode levar a cansaço, falta de energia, dificuldade de concentração. E aí a gente está falando também de ter equilíbrio glicêmico para levar a uma melhora dessa produção hormonal da tireoide, ou até mesmo de um melhor trabalho do hormônio sintético que você tá consumindo, né? Ou seja, se você toma a medicação certinho, mesmo assim não está havendo melhora, né? Porque o remédio ele não faz o milagre, a gente tem que acompanhar com a alimentação. Por isso que a nutrição hoje é uma ciência tão valorizada, porque a gente entende que o organismo ele é um organismo simbiótico, ou seja, a gente precisa trabalhar em diversas frentes, em diversos caminhos para gerar o benefício, para gerar o conforto para o paciente, e aqui no caso dos meus alunos também. Então, começando a compreender que todos esses momentos aqui que a gente citou tem como fundo base o desequilíbrio glicêmico, e a gente ajustando o desequilíbrio glicêmico, a gente começa a melhorar outros fatores também, né? Isso é essencial. A gente também pode investigar outras causas, né? É interessante vocês saberem isso, inclusive para buscar um bom profissional que te ajude nessa investigação, que te ajude nesse ponto, tá? E aí o que eu quero dizer para vocês é que todos esses pontos ali que vocês se identificaram, que vocês viram, que provavelmente vocês estão sentindo, não é normal de sentir, tá? Isso já pode ser um sinal, por exemplo, de aumento de substâncias inflamatórias no seu corpo vindas por uma dieta desequilibrada, por um consumo desequilibrado de carboidrato, que leva a um desequilíbrio glicêmico, que é porta de entrada para resistência à insulina, que consequentemente é uma porta de entrada para aumento das substâncias inflamatórias, né? E aí, quando eu falo de substâncias inflamatórias, a gente tem um ponto mais adiante, que é quando a gente já tem um ganho ali muito de gordura na região abdominal, que isso já é um processo de inflamação ainda mais avançado, mas a gente tem um processo de inflamação básico, que é quando o intestino começa o processo inflamatório. Isso também tem relação com esse desequilíbrio que você tem a cada dia, que você consome muito carboidrato simples, sem se preocupar com os outros pontos da tríade, que a gente vai desenvolver já já com vocês, tá? Então, essas substâncias inflamatórias podem ter várias portas de entrada, mas a principal, a inicial, é o intestino por falta dos pontos estratégicos ali da tríade Nutri-Chef, tá? Sobrecarga do fígado e do pâncreas, né, que a gente vem comentando, falando tão lindamente aqui do fígado e do pâncreas, e não deixando o fígado de lado, tadinho, porque muitas vezes a gente esquece dele, a gente foca muito em outros órgãos e esquece um pouquinho do fígado, e ele é necessário, tá? E a gente tem a questão aqui da permeabilidade intestinal alterada, né, que a gente chama de leak gut ou de hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso, Tâmara? Pessoas estressadas, pessoas com alergias e intolerâncias alimentares, pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas com doença autoimune, pessoas que já tomam muita medicação em decorrência de outras doenças, em geral,
tem esse processo da hiperpermeabilidade intestinal já instalado. Então, o que que a gente está falando? A gente tem células lá no intestino, que elas sempre mostram, né, essa forma de entendimento que eu acho que fica fácil. Vamos pensar que aqui eu tenho a mão direita e a mão esquerda, e elas juntinhas formam duas células intestinais, né, que são células que a gente chama de enterócitos. Então, a gente tem aqui duas células intestinais. Vocês estão vendo que elas estão bem apertadinhas, né? E aí, nessa fenda, então, que a gente tem entre uma célula e outra, vai passar só aquilo que o nosso corpo realmente precisa: vitaminas, minerais, compostos bioativos, aminoácidos, né? Glicose. Então, vai passar só por essa fendinha aqui. Mas aí, se eu tenho todos esses fatores que eu falei para vocês, que eu tenho, por exemplo, estresse todo dia, eu vivo uma vida complicada, né? Eu durmo mal, vamos pensar também, eu não faço atividade física, eu não me alimento de alimentos que vão ajudar na saúde intestinal, eu só tenho como base, principalmente de alimentos ali, o carboidrato simples. O que que vai acontecendo com essa fenda? Ela vai se abrindo. E cada vez que ela se distancia mais, eu tenho a possibilidade de absorver, entre aspas, né, absorver substâncias ali que não eram para entrar na corrente sanguínea, como o resto de alimentos mal digeridos, bactérias ali, que são bactérias patogênicas ou bactérias degenerativas, né? Então, aos poucos, eu vou levando essas substâncias lá para o fígado. Lembra que eu falei que o fígado é aquela usina de reciclagem? É ele que faz o faxinão ali pra gente? Então, no final das contas, a gente está levando para o fígado algo que vai gerar um processo inflamatório, né? Porque o fígado recebe isso, ele já está tão sobrecarregado, porque a gente já está consumindo alimentos de maneira desorganizada e desequilibrada. E aí o fígado sobrecarregado não está dando conta de liberar, isso vira um ciclo vicioso. Por que que vira um ciclo vicioso? Porque cada vez mais essas substâncias chegam, não só o corpo fica inflamado, como essa usina tão importante de reciclagem, que é o fígado, também fica debilitada, também fica inflamada. E um corpo inflamado tem dificuldade de eliminar toxinas, né? Então, vejam que a permeabilidade intestinal, mais uma vez, pode ser a porta de entrada também de doenças, né? E principalmente por via inflamatória, tá bom? A própria resistência à insulina, né? Como eu tinha falado para vocês, que já é também mostra pra gente um processo inflamatório já instalado, né? Problemas no metabolismo hormonal, porque não só a insulina, que é o hormônio, tá meio ali sem conseguir entender muito bem o rolê e tentando trabalhar e não conseguindo levar a insulina, não conseguindo levar a glicose para dentro da célula. Quando a gente fala de resistência à insulina, na verdade são as células que receberiam a glicose, estão resistentes ao trabalho da insulina, não deixando que a glicose entre dentro da célula. E aí a gente tem cada vez mais na resistência à insulina um processo de aumento da glicose na corrente sanguínea. Por isso que às vezes você faz exame e aí a sua glicose está lá 99, 100, 110, né? Porque a insulina, mesmo sendo liberada em quantidade adequada e cavalar para dar conta disso, não está dando conta do recado, porque as células estão olhando e dizendo assim, não, essa glicose eu não quero. E isso já é um processo inflamatório também, tá? E aí, esses hormônios, né, como eu falei, a insulina não está conseguindo trabalhar e, em contrapartida, a gente tem um outro hormônio lá no fígado, que é o glucagon, por um processo inflamatório também e por uma loucura que está acontecendo lá dentro do fígado, está sendo ativado o tempo inteiro. E aí está liberando glicose mesmo que você não peça, mesmo que você não tenha demanda. Então, veja como o corpo ele vai reagindo de maneira em cadeia, levando você cada vez mais a problemas de saúde a partir de uma alimentação que está desregrada, tá? E comprometimento também da saúde cardiovascular. Só voltando aqui um ponto, mais uma vez, que eu falei de dois hormônios, né? Um o glucagon e outro a insulina, a gente vai falar de um outro hormônio agora que é o cortisol, né? Mais uma vez, um corpo inflamado, um corpo que está estressado, uma pessoa que tem uma vida de consumo, né, excessivo de glicose,
Períodos de jejum também muito longo, porque não lembra de se alimentar e tudo mais. Tudo isso também pode estar atrapalhando a liberação do cortisol. E quando o cortisol está muito alto, em determinados momentos, a glândula adrenal, que é aquela glândulazinha que vai produzir o cortisol, também pode entrar em falha, né? E quando ela entra em falha, o cortisol cai demais. E aí tem uma letargia, acordar tá difícil, fazer as atividades do dia fica difícil. Então, vocês entendem que tudo parte da forma como a gente se alimenta. Lógico, a vida estressante, a falta de facilidade para dormir e tudo mais, um sono que é muito agitado, a gente não tem como ajustar de maneira imediata, né? Porque cada um lida com seu estresse, a sua vida, a sua rotina de uma maneira diferente. A gente tem que estudar muito a fundo a vida de um paciente, de uma pessoa que nos procura, para tentar ajustar ao máximo a rotina e conseguir, a partir da alimentação, a partir de suplementação, ajustar, ajudar de alguma forma. Mas, logicamente, esses pontos a gente não consegue ajudar. Mas com a base da alimentação fundamentada na tríade, a gente já consegue melhorar muitos desses aspectos aqui. Por quê? Porque a gente traz os nutrientes necessários e o equilíbrio glicêmico para tal, tá? Então, no médio e longo prazo, o que vai acontecer com tudo isso, né? O pâncreas, ele se desgasta para equilibrar os picos de glicose, o que pode levar à resistência à insulina pré-diabetes ou diabetes tipo 2, né? O fígado se sobrecarrega para lidar com inflamação crônica e excesso de gordura corporal, levando a um processo de esteatose hepática, levando a um processo inflamatório cada vez mais perigoso, porque o fígado, nesse momento, ele já não consegue mais fazer o que a gente chama de detoxificação hepática, né? A detoxificação hepática é um processo fisiológico que o nosso corpo já faz, mas que ele fica com dificuldade de fazer nessa quantidade que ele precisa fazer, justamente porque ele está sobrecarregado e o corpo está inflamado, tá? Então, o processo detox, que a gente tanto ouve aí, toma um suco detox, toma um chá detox, faz a dieta da sopa detox, faz não sei o que, isso aí não funciona. Por quê? Porque existem nutrientes que são importantes nas 3 fases de detoxificação. Quando a gente passa pelo processo de detoxificação diariamente, a gente tem ali os nutrientes que precisam ser demandados, que precisam ser enviados para o fígado fazer esse processo. Aí lembra que eu falei que quando a gente está naquele processo também já de inflamação intestinal, quanto que fica difícil ali, principalmente porque a gente tá com o espaço ali muito aberto e aí talvez a gente nem esteja conseguindo fazer uma absorção adequada de nutrientes? Pois então, veja bem, como que a gente vai trabalhar com o fígado direitinho se a gente não cuida do resto, se a gente não cuida da base, né? Intestino comprometido com disbiose. Olha, outro ponto interessante aqui para a gente conversar. A disbiose é o desequilíbrio das bactérias intestinais. A gente tem bactérias boas lá no intestino. Cada cepa, cada família de bactérias vai tratar alguma coisa diferente no nosso corpo. Então, a imunidade, o sono, o próprio funcionamento intestinal, a absorção de nutrientes, tudo isso fica a cargo das bactérias. E uma vez que eu tenho o intestino com disbiose, ou seja, desequilibrado nas quantidades de bactérias, a gente tem muito mais fungos e bactérias patogênicas ou degenerativas do que as bactérias boas, e isso também vai trazer inflamação, né? E problemas intestinais constantes. Então, aquela pessoa que pode ter SI, que a gente chama que é síndrome do intestino irritável, né? Ou seja, pode ser que tenha diarreias com frequência, ou tenha o intestino preso com frequência, ou tem os dois, passa alguns dias com o intestino preso, logo depois vem a diarreia, e assim a gente vai vendo alterações mesmo do trato gastrointestinal, tá bom? Alterações no colesterol, principalmente se o fígado não está dando conta de metabolizar. Olha quem pega o colesterol que vem da dieta e dá um jeito de mandar ele embora. É o fígado. O fígado não está conseguindo fazer o trabalho dele porque você está inflamado, porque você come de maneira desregrada, porque você não coloca a tríade no prato. O que vai acontecer, né? A gente vai ter uma dificuldade ali de mandar esse colesterol embora. Então, taxas muito elevadas de LDL, taxas muito elevadas de triglicerídeo, né? A gente vê justamente aí
E também tem outros indicativos, como é o caso das apolipoproteínas, né, que são algumas frações que a gente pouco vê, né, nos exames dos pacientes, né, muitas vezes não é pedido, que é como a gente vai entender o grau de comprometimento da atividade do HDL, que é o bom colesterol, para o benefício do corpo, ou o quanto esse LDL está trazendo malefício. Então, a gente está falando de dois colesteróis que são super importantes para o corpo. O bom colesterol, nem precisa falar, o próprio nome já diz, né? Mas o LDL, que é o mau colesterol, ele tem ação no nosso corpo, ele tem atividade no nosso corpo. Porém, ele, para ter essa ação, ele precisa que o HDL esteja funcionando direitinho. Então, veja bem, a gente tem esses outros indicativos nos exames que nunca vão melhorar se a gente não melhora a base, tá? Além disso, outra coisa que a gente sempre tem que avaliar junto com o colesterol são os marcadores inflamatórios. Então, PCR, gama-GT, homocisteína, ferritina, né? A própria hemoglobina glicada. Tudo isso vai nos mostrando o quão inflamado e comprometido está esse organismo, tá? E aí, mais uma vez, a solução que a gente tem que trazer é a tríade lá no prato. É mostrar o tanto que os grupos alimentares bem formulados e organizados na proporção certinha no prato vão levar até você saúde, bem-estar e sanar esses problemas aqui, tá bem? Então, a alimentação, gente, a forma como você se alimenta é o seu remédio cotidiano. Hipócrates, que é o pai da medicina, lá antes de Cristo já dizia isso, que o alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Então, a gente buscar nas fontes alimentares aquilo que vai resolver realmente as nossas questões de saúde, tá? Então, quando você come bem, o seu corpo começa a entender, nossa, tá tudo bem com essa pessoa, posso parar de lutar. Ele fica, né, num momento de paz, tranquilidade, porque ele não vai ter que lutar, meu Deus, lá vem aquela carga enorme de açúcar, lá vou eu ter que lidar com isso, ou então lá vem aquele processo de alimentação que tem um monte de aditivos químicos, né, e vão atravancando o intestino, por exemplo, levando a maior permeabilidade intestinal, certo? Então, olha só, a tríade NutriChef ela foi desenvolvida para trazer esse equilíbrio, promover ajustes na glicemia, favorecer a saciedade e ser parte da estratégia que controla a inflamação crônica. Então, a gente está falando da tríade NutriChef aqui porque ela vai equilibrar a sua glicemia com os pontos estratégicos que a gente coloca no prato, que a gente coloca na refeição. Ela vai favorecer a saciedade, porque mais uma vez a gente não vai ter picos glicêmicos, então não vai ter aquela fome o tempo todo, né? E tem aquela questão da inflamação crônica. Então, a partir do momento que a gente começa a equilibrar a glicemia, começa a colocar mais fibra, mais gordura de boa qualidade, né? Traz para você a proteína certa, né? Na quantidade ideal, a gente começa a ter uma remissão desse processo de inflamação, tá bom? E aqui, né, o que sabemos então até agora, para a gente fazer uma revisãozinha. Então, esses sintomas não são normais, isso é uma coisa que você já aprendeu, é um alerta sobre os nossos hábitos, certo? Nosso corpo precisa de equilíbrio para funcionar, não de restrição. E aí a gente tem os dois pontos aqui para revisão. Ponto 1, combinar os alimentos para o equilíbrio glicêmico acontecer. E o ponto 2, alimentação saudável sobre a proporção entre os grupos alimentares no prato. Certo? E como eu falei, né? Isso aqui já foi. Então, a tríade na prática, certo? Ao longo dos anos, então, eu percebi que mesmo quem tenta se alimentar de forma saudável costuma errar em dois pontos fundamentais, certo? Primeiro, como combinar no prato e segundo, a proporção no prato. Então, como combinar no prato? Não é o que você coloca, é o que deixa de colocar. Então, se você come o arroz e o feijão, que para você é sagrado, se você come aquela farofinha todo dia e tudo mais, não é esse o problema. É o que está faltando ser colocado aqui que deixa, então, o desequilíbrio acontecer. E também com relação à proporção. Quando eu digo que tem que ter gordura de boa qualidade, proteína e tem que ter
carboidrato, fonte de fibra, a proporção entre eles também tem que ser ideal, né? Não é só a porção ou a quantidade, é a proporção para gerar o equilíbrio, tá? Então, as ferramentas aqui para você não errar. É uma tríade, ok? Então, logo, você precisa de 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? O carboidrato, fonte de fibras, tá? A proteína e a gordura boa. A proteína, de preferência, que seja uma proteína magra, ou seja, que não tenha tanta gordura aparente ou entremeada. Eu sei que para muitas pessoas isso não vai ser possível, porque muitas vezes é muito mais barato você comprar uma coxa e sobrecoxa do que você comprar um peito de frango, né? Ou, por exemplo, vai ser muito mais barato você comprar um músculo que tem uma quantidade maior de gordura do que você comprar um patinho, né? Então, eu sei que para muitas estratégias, a proteína vai ser proteína e pronto, né? Vai ser o ovo, vai ser outra coisa. Mas é interessante a gente pensar sempre em rotacionar ao longo da semana e mudando as fontes de proteína para que a gente tenha maior estabilidade ali no consumo de gordura saturada, tá? Porque a gente sabe a proteína animal é fonte de gordura saturada e gordura saturada, para ser consumida, tem que ter o quê? Fibras e gordura boa associada para que a gente não tenha tanto impacto assim, mas mais uma vez, tentem rotacionar. Uma das coisas que eu sempre falo para paciente, para aluno, é que as estratégias que a gente usa na tríade, elas são ímpar, ou seja, tem que estar ali, né? Tem que estar ali o carboidrato, fonte de fibra, proteína e a gordura boa. Mas para a gente melhorar, né, o aporte de nutrientes, quanto mais variedade a gente tiver e rotação de alimentos, melhor. Então, se hoje você come o peixe, amanhã você come frango, no outro dia você come uma carne de porco, no outro dia você come peixe de novo, e assim você vai indo, come uma carne vermelha, e assim você vai indo rotacionando, então, para não comer sempre as mesmas fontes, tá? Então, anota aí o ponto 3, tá? Toda refeição precisa de carboidrato, fonte de fibra, proteína e gordura saudável. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essas proporções, tá? Então, vamos entender esses macronutrientes. Então, esses grupos que nós temos aqui são os grupos dos macronutrientes. Então, nós temos carboidrato, fonte de fibra, proteína e gordura boa. No caso dos carboidratos, fontes de fibra, a gente tem hortaliças, frutas, cereais, leguminosas, sementes e castanhas. No caso aqui dos cereais, leguminosas, sementes e castanhas, são grupos de alimentos que a gente vai encontrar diversos tipos, né? E que a gente também vai ver em outros grupos alimentares aqui dos macronutrientes. Então vamos lá. Proteína aqui, por exemplo. A gente pode dividir entre proteína animal e proteína vegetal. Sendo que a proteína animal a gente tem carne, peixe, frango, né? Tudo que for de origem animal. Ovo, carne de porco, frutos do mar, né? Então, é de origem animal. Aí as proteínas de origem vegetal a gente vai ter de novo, ó, leguminosas, cereais, sementes e castanhas. No caso de quem tem predileção por uma alimentação mais vegetariana ou vegana, vai ter que combinar essas fontes aqui entre si. Então o arroz e o feijão no almoço, a castanha e a semente em outra refeição, uma leguminosa e uma castanha em outra refeição, e assim combinando a gente garante os 9 aminoácidos essenciais. Quando a gente come uma carne, por exemplo, a gente já tem os 9 aminoácidos, mas quem é vegetariano ou vegano, para garantir que vai ter esse aporte, precisa combinar as fontes de alimentos. E aí, quando a gente fala de gordura boa, a gente tem aqui azeite, salmão, sardinha, sementes e castanhas novamente. Então a gente vê as sementes e castanhas entrando aqui em 3 grupos diferentes, né? Porque elas têm tanto fibras, quanto proteína, quanto gordura. Lembrando que sementes e castanhas, a proporção que a gente tem de proteína é menor do que a gente tem, obviamente, num alimento de origem animal, certo? E aqui, com relação aos alimentos fontes de fibra, a gente tem, por exemplo, as folhas aqui são fundamentais, né? Frutas também são importantes, fazem bem. Então, tem que sempre adicionar também cereais e leguminosas. Então, a gente está falando aqui,
por exemplo, de sempre ter na nossa alimentação, por exemplo, vai colocar no almoço, o ideal é que a gente combine as hortaliças que sejam folhosos crus, né, ou folhosos cozidos, como é o caso do repolho, por exemplo, e a gente associe também no mesmo prato os vegetais cozidos, então um brócolis, uma cenoura, uma beterraba, enfim, do que você gostar. As proteínas animais, né, não fazem mal, a gente tem que lembrar isso. Muitos anos se ventilou aí na mídia de que tem que diminuir o consumo de proteína, porque proteína faz mal. Na verdade, a gente tem que entender que a proteína tem que ser combinada sempre, tá? Pra gente evitar ali os malefícios que porventura ela possa trazer por conta do excesso, então, de gordura, tá bom? E aqui, ó, a gordura boa, então nem toda gordura faz mal. A gente também ouviu muito que não deve consumir gordura. Ah, isso tem muita gordura, não vamos consumir. Meu Deus, não coloca gordura, é muito calórico, né? E aí vocês viram que até então, até agora, essa estratégia que eu tô trazendo pra vocês, a gente não tá falando de caloria, tá? Não é caloria. Caloria a gente não conta mais, a gente não foca mais em caloria, não é mais o nosso objeto de estudo principal para o emagrecimento, tá? É muito mais importante a proporção no prato, focar na saciedade, observar as porções que você realmente deve e consegue comer, do que pensar em caloria. Então, por isso que a gordura ela entra aqui como peça fundamental, tem que ter, tá? Então, não faz mal, e essas gorduras aqui que a gente está citando são gorduras que favorecem o processo de desinflamação. Então, precisa ter no nosso dia a dia, tá? Então, chegou a hora da proporção, né? A gente vai dividir o prato em 3 partes, tá bom? Você não precisa pensar em calorias ou peso ou quantidade. Precisa, na verdade, dividir os ingredientes no prato em proporções ideais. Então, incluir os ingredientes em 3 proporções. A gente vai entender quais são essas proporções agora. Então, vamos lá. A gente tem aqui um prato que a gente vê salada, né? Salada de folhas, que a gente vê aqui um estrogonofe, que a gente vê aqui uma abóbora assadinha e a gente vê quinoa, certo? Então, é um prato bem elaborado, com todos os pontos da tríade. Tem proteína, tem cereal, tem folhosos, né, hortaliças, e tem também aqui outra hortaliça. O que acontece aqui nesse prato? A gente está dividindo ele ao meio, apesar da pobrezinha da abóbora ter ficado desse lado. Na hora que eu montei esse prato, na live, foi uma live que a gente fez, e aí eu não tinha muito espaço, ela estava quente ainda, eu também não quis colocar, tinha acabado de sair do forno, eu não quis colocar em cima da folha para não murchar e a foto ficar bonita, certo? Mas o que a gente teria aqui de interessante? Divide o prato ao meio. Opa! Divide o prato ao meio. Nessa metade aqui a gente tem que ter folhas, e vegetais, né? Sejam vegetais crus ou cozidos, tem que estar na metade do prato, certo? Metade do prato foi disso. Sobrou a outra metade do prato, em que 1/4 a gente vai ter proteína de origem animal, e o outro 1/4 a gente teria de cereais ou leguminosas ou só cereais, como é o caso aqui da quinoa, certo? E aí, apesar de não estar aqui explicitado como porcentagem ou fração do prato, a gente tem as gorduras, que aí você vai colocar aqui um azeite ou vai acrescentar uma semente aqui na salada, não é isso? Nesse caso aqui desse prato, como que funcionou a tríade, né? A gente tem como fonte de fibra os folhosos, aqui, né, que no caso é rúcula. A gente tem aqui cebola, temos aqui também tomate cereja, temos abóbora e temos quinoa. A gente tem aqui todos os elementos, fontes de fibra que eu precisaria ter. Aí nesse estrogonofezinho eu ainda tenho mais fibra. Por quê? Porque eu tenho cogumelos e esse creme aqui que vocês estão vendo que parece creme de leite, não é creme de leite, é creme de castanha de caju. Por quê? Porque o creme de leite, que é feito do leite da vaca, da gordura da vaca, né, daquela gordura do leite da vaca, a gente está falando de um tipo de gordura que é rica em gordura saturada, né? Ou seja, é aquela gordura que entope veia, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor.
Então a gente substituiu aqui por uma opção mais saudável, colocando a castanha de caju, que mais uma vez traz pra gente gordura boa, né? Gordura de boa qualidade. E aí a gente tá falando também de manter ainda mais um pouco de quê? Fibra e um pouco mais de proteína também, né? Então olha que interessante que fica um prato tão colorido, festivo, que parece que você está comendo num restaurante, mas na verdade você está fazendo na sua casa. E aí, como que na verdade é o prato que vocês porventura comam aí, né? Então tem muita gente que come assim, ó. Tem arroz, tem feijão, tem farofa, tem batata. Então metade do prato, praticamente até mais do que isso, né? Vamos dizer que 3/4 do prato aqui, ó, foram só de carboidrato. Tambra, mas tem a fibra aqui do feijão. É muito pouco, tá? É muito pouco. Então, o que a gente está falando é que, proporcionalmente, tem muito mais carboidrato do que proteína. Olha a quantidadezinha de nada de carne que tem aqui. É muito pouco, tá, gente? Proporcionalmente, esse prato tá levando para você uma quantidade grande de carboidrato simples que vai virar açúcar no sangue, certo? Na sequência aqui, o que a gente tem? Nós temos, então, uma tentativa, né? Alguém que começou o processo de mudança, tentou melhorar, colocou algumas coisas no prato para tentar maior equilíbrio. Então, a gente tem feijão, a gente tem arroz, a gente tem uma carninha que me parece ser uma carne moída ou uma carne seca. E a gente tem um tantinho de nada ali de vegetais. Mais uma vez, a proporção aqui não tá ideal, porque essa quantidade de vegetais tinha que ser muito maior, né? E aí vamos para a terceira tentativa. Já é uma tentativa em que a gente conseguiu chegar numa quantidade ideal de proteína, né? Mais ou menos aqui, vamos supor, eu acredito que tem uns 150 gramas aqui de frango, né? De peito de frango. 150 gramas de peito de frango te garante 35 gramas de proteína. Já é uma quantidade excelente para o almoço, tá? Ou para o jantar. Mas olha o tantinho que a gente tem de vegetais crus. E aqui no arroz a gente tem arroz, feijão misturado e alguns vegetaizinhos aqui para acrescentar um pouquinho mais de fibra. No entanto, é muito pouco também. Então é um prato que também está desequilibrado, né? A gente precisaria de uma porção maior aqui de folhas, né? Justamente porque quando a gente consegue aumentar a quantidade de fibras vindas de vegetais folhosos, a gente aumenta o bolo fecal. Quanto maior for o calibre das fezes, melhor é a saúde intestinal. Então a gente precisa focar nisso, tá bem? Então vamos voltar aqui naquela ideia das proporções. Então eu tenho aqui mais uma vez metade do prato, olha lá. Metade do prato eu coloquei então folhas. Aqui eu tenho uma abobrinha assada, mas tá vendo? São folhas em abundância, não é 2 folhinhas de alface, é quantidade abundante de folhas. Mais aqui os legumes, que pode ser assado, cozido, né? Refogado, salteado, enfim, do jeito que você quiser, desde que não seja frito, né? Porque se a gente frita, a quantidade de gordura aumenta, uma gordura que normalmente a gente frita é uma gordura que é pró-inflamatória, como é o caso desses óleos muito refinados, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. No outro 1/4 do prato, né, a gente tem o arroz e o feijão e a gente tem aqui uma porção de frango, que eu chuto que deve ter uns 100 gramas, mais ou menos, que daria 30 gramas de proteína aproximadamente. Então, nessa composição do prato, o que a gente tem é estabelecido a tríade NutriChef. Então, a gente tem arroz e tem feijão que a gente gosta, né? E a gente tem os outros pontos ali da tríade performando muito bem. Por que que nesse quesito eu tô colocando os cereais e as leguminosas apenas em 1/4 do prato?
Porque quando a gente fala de cereais e leguminosas, apesar deles serem interessantes para o nosso organismo, a gente está falando de um teor maior de amido, um teor maior de algo que vai virar açúcar no nosso sangue. Então a gente tem que tomar cuidado de ter a proporção ideal. Então vamos supor que você não quisesse nem arroz nem feijão, você quisesse colocar batata aqui. Teria que ser 1/4 do prato de batata. E não é assim fazer uma montanhona de batata porque você quer ocupar só 1/4, então você empilhou as batatas. Mas é visualmente entender que você está ocupando apenas 1/4 com uma quantidade menor, porque você entendeu também que é um carboidrato fonte de amido e que vai te elevar o açúcar no sangue. Então você quer pensar numa quantidade menor, ok? Então, digamos se você quisesse, Tâmara, eu sou fascinada por farofa. Tem que ter farofa todo santo dia na minha vida. Eu sou uma dessas, eu amo farofa. Se pudesse, eu comeria farofa apenas na minha vida, que eu amo. Mas, se eu quisesse colocar a farofa ali, eu também tenho que pensar na proporção. Dá para ter farofa, mas quanto de farofa? Tem que ser menos. Não dá, tem que ser 1/4 do meu prato. Tâmara, e se eu quisesse comer macarrão no lugar do arroz e do feijão, poderia? Poderia. O ruim da farofa, o ruim do macarrão é que a gente tá tirando uma porção de fibra que porventura a gente tem ali na escolha de um bom arroz e na escolha do feijão. Então, nesse caso, colocando, né, o macarrão, colocando a farofa, o que a gente teria que pensar numa possibilidade de aumentar aqui desse lado do prato um pouco mais de fibra, porque a gente sempre tem que tentar equilibrar ali ao máximo. E aqui, pessoal, a gente também tem a adição da gordura. Então, a gordura ela vem nas sementes de girassol, pode vir no azeite, pode vir no molho que você vai elaborar para sua salada, né? Esse molho que você vai elaborar pode trazer, por exemplo, tahine, que é uma forma ali de pasta de gergelim que traz uma gordura de boa qualidade, pode ser uma pasta de amendoim. E aí, no caso da pasta de amendoim e da pasta de tahine, a gente tem um teor também de proteína, igual a gente conversou, a gente tem um teor também de fibra, igual a gente conversou. Então, é interessante começar a aumentar o repertório culinário, aprender um pouco mais de receita, de composição, de ideias, para que você tenha ali para o almoço e para o jantar, principalmente, formas de equilibrar o seu prato e organizar as coisas ali de maneira que você tenha mais saúde sendo, né, distribuída ali em cada refeição, tá bem? Mas, Tâmara, você tá me falando das proporções no prato, você não tá me dizendo a quantidade. Quanto que eu devo comer de arroz? Quantas colheres de arroz? Quantas colheres de feijão? Quantas colheres, né, quantos punhados de folha? Quantas colheres de vegetais cozidos? Porque quando a gente fala de quantidade em si, isso vai variar de acordo com a sua idade, de acordo com o seu peso, né, o nível de atividade física, de acordo com o sexo também pode mudar. Então, o que a gente tem que pensar é uma coisa que eu sempre falo para vocês, é estar em atenção plena na hora da refeição. Você já pensou aqui que tem que ser um prato igualzinho a esse que você vai montar para o seu almoço de hoje, para o seu jantar de hoje? Pronto, você já entendeu que tem que ser assim. Como você vai se alimentar? É olhando tela? É preocupado com outra coisa? É correndo no meio da cozinha em pé? Não, você vai sentar, vai se repousar, vai começar a comer. Quando você começa a comer mastigando bem, você já repousa o talher. Sabe aquela pessoa que mal tá com um garfo na boca e colocou a comida, já tá pegando a próxima garfada e enfiando mais comida dentro da boca? Isso, gente, não nos faz comer a quantidade que a gente deve. A gente acaba comendo mais, a gente não percebe o quanto comeu. Então, o que a gente tem que fazer? O processo de atenção plena é importantíssimo para que você comece a entender quanto você está comendo e quanto realmente te faz ficar satisfeito. Essa combinação no prato, com essa quantidade de folhas, inclusive, vai favorecer a saciedade, porque o preenchimento do estômago fica maior. Mas não adianta você preencher mais o seu estômago dessa maneira, com essa salada, com essas folhas, com essa quantidade de fibras, se você não tem atenção para a quantidade que você está comendo.
Então é preciso estar atento na hora das refeições. Então desliga a tela, desliga o telefone, desliga todo mundo, né? Come ali no seu momento, mastigando. Se for para conversar, conversem coisas amenas, que não te distraiam tanto, né? E aí sempre assim, colocou o garfo na boca, sempre assim, colocou o garfo na boca, a sequência é mastiga, mastiga, mastiga com o garfo repousado em cima do prato. Na sequência, terminou de mastigar, engoliu, coloca para dentro de novo mais uma garfada. E assim você vai percebendo, inclusive, as mastigações ali, quantas mastigações você está fazendo. Tem que mastigar muito, tá, gente? Para deixar bem trituradinho o alimento, para chegar lá no estômago pronto para ser digerido, para quando terminar essa digestão do estômago, na primeira porção do intestino, já começar a segunda fase ali, terceira fase, na verdade, né, de digestão, e aí você já ter a digestão mais facilitada, não ter pedaços grandes de alimento chegando no seu intestino, porque o estômago não tem dente, muito menos o intestino. Quem tem que mastigar e triturar os alimentos aqui, ó, somos nós com os nossos dentes, tá bom? Então, gente, o que você aprendeu até agora sobre a tríade? Primeiro, você sabe que para você ter equilíbrio glicêmico, a gente vai colocar no prato todos esses pontos que a gente observa aqui no prato, certo? Para o almoço e para o jantar. A tríade NutriChef também a gente aprendeu os carboidratos, fontes de fibras, proteínas e as gorduras saudáveis. No prato, a gente sabe que tem 3 partes e a gente complementa com a gordura. Então, meio prato aqui tem as fibras vindas da onde? Das hortaliças, que podem ser cruas ou cozidas. A gente tem mais uma parte aqui do prato, uma parte aqui do prato, né, que é 1/4, de cereais e leguminosas, que são outras fontes de fibra, mas também são fontes de quê? De carboidrato simples, e nesse caso aqui dos cereais e leguminosas, por isso que cabe a eles somente 1/4 do prato, certo? E o outro 1/4 do prato tem carne, peixe ou frango, ou carne vermelha, ou carne de porco, ou frutos do mar, né? E aqui a gente sempre tem que lembrar da quantidade ideal. A quantidade de proteína do dia vai variar, né, de acordo com o seu sexo, com a sua idade. Mas, de um modo geral, para mulheres principalmente, eu gosto de trabalhar com 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, você calcula, se você tem 70 quilos, você multiplica esses 70 quilos por 1,5 gramas e você vai ver a quantidade de proteína que você precisa. No entanto, não basta isso, porque digamos que você calculou e deu que você precisa de 100 gramas de proteína por dia. Não são 100 gramas de carne que vão bater a sua meta proteica, tá? Esses 100 gramas de carne, na verdade, vão ter ali 25, 24 gramas de proteína. 100 gramas de peito de frango vão ter 30 gramas de proteína. Então, você já consegue entender no almoço e no jantar a quantidade que você tem que colocar, e nas outras refeições, quanto mais você deve colocar. Um ovo, por exemplo, no café da manhã tem 6 gramas de proteína, né? E aí você vai entendendo ao longo do dia, para bater os 100 gramas de proteína, quanto que você precisa de colocar de peça de carne, de quantidade de ovos e etc. Se vai tomar um iogurte, leia no rótulo para saber quanto de proteína tem. E assim a gente vai adiante, tá? E você também já aprendeu que você gosta de comer comida saudável, porque você não viu nada de esdrúxulo aqui, nada de diferente. Se você gosta, se dos vegetais que você gosta só de cenoura cozida, você já gosta de alguma comida saudável. Se você coloca arroz e feijão no prato, você já gosta de comida saudável. Você só tem que entender a proporção ideal para que você consiga obter do alimento aquilo que ele realmente pode te proporcionar, tá? Que não seja apenas carboidrato simples entrando um tanto de açúcar na sua corrente sanguínea e virando gordura depois, tá bom? Então, exemplos práticos da tríade, eu trouxe aqui algumas ideias para café da manhã, almoço, jantar e lanche, para que vocês entendam. Então, por exemplo, no café da manhã, o ovo mexido ou tofu é a nossa fonte de proteína.
A torrada integral entraria como se fosse ali o arroz e o feijão, é aquela porção ali de carboidrato simples, apesar de ser integral aqui, a gente não consegue com ele sozinho, só com a torrada integral frear a entrada de glicose na corrente sanguínea, né? Então por isso a gente precisa desses outros recursos, desses outros alimentos aqui juntos. Então a torrada integral, a fruta com sementes e castanhas, então a gente tem mais fibra aqui, né, com a fruta, mais as sementes e castanhas picadas para trazer mais um aporte proteico, de gordura e de fibras, e um suco verde que por si só, né, porque a gente está colocando ali todas as frutas associadas com alguns folhosos, isso nos ajuda a frear mais uma vez a entrada de glicose na corrente sanguínea vinda da fruta. Importantíssimo, obviamente, o suco verde não ser coado para a gente manter essas fibras ali, e também muito importante é que o suco verde não seja adoçado, né? Então a gente tem que usar frutas bem maduras, por exemplo, vai usar um abacaxi, usa um abacaxi bem maduro, porque daí ajuda o seu corpo, né, a aceitar mais, porque se você gosta de um paladar mais docinho, você acaba aceitando melhor quando a fruta tá bem madura, né? E aí tendo cuidado de não coar para não mandar embora boa parte das fibras insolúveis que formam um bolo fecal, que ajudam o nosso corpo, inclusive, a eliminar ali toxinas, etc., porque ajudam a formar um bolo fecal maior, com capacidade, então, de arrastar para fora do corpo aquilo que está retido no intestino, beleza? Então, tudo isso aqui faz um bom café da manhã focado na tríade. Tâmara, mas eu não gosto de pão, ou não posso porque sou celíaco. O que eu vou colocar aqui no lugar? Pode ser um cuscuz, pode ser uma tapioca, mas lembrem da proporção, né? A quantidade dessa fonte de carboidrato simples tem que ser menor em relação aos outros alimentos, tá? Almoço e jantar, então tem a salada de folhas, tem a sementinha que a gente vai colocar ali em cima. Eu adoro ensinar para vocês mix de sementes. Então pega um potinho, coloca semente de abóbora, girassol, gergelim, linhaça, chia, tudo isso para você ir jogando em cima da salada toda vez que for comer uma salada. Isso te ajuda também a estimular mais mastigação, né? Porque vem os pedacinhos ali crocantes e você vai mastigar mais para triturar mais. E não só isso, né? Vai trazer ali mais componentes anti-inflamatórios, mais fibra, mais gordura, vai contribuir um pouco mais com a proteína também. Não é uma contribuição assim massiva, né? Mas a gente vai juntando, faz somando, faz ali a continha de bar, sabe? Soma isso com aquilo outro e vai ajustando. Vegetais cozidos ou assados, carne, peixe ou frango, ou frutos do mar, ou carne de porco, né? Arroz e feijão. Então a gente tem aqui no prato essa composição. Lembrando, se você é vegano, né? Se você é vegetariano também, de fazer essa combinação de cereal e leguminosa para justamente conseguir manter os níveis razoáveis, tanto de proteína quanto também de aminoácidos, tá? No lanche, aqui você vai ter, por exemplo, uma fruta picada. Nos lanches aqui, por exemplo, você vai ter uma fruta picada, vai ter uma pasta de amendoim associada, né? Então, a fruta picadinha, fonte de fibra, a pasta de amendoim te traz gordura, te traz fibra e te traz proteína. No caso do iogurte proteico, aqui também a gente tem associado a chia e a fruta, justamente porque no iogurte a gente tem a proteína, na chia a gente vai ter fibra, gordura e um pouco de proteína também, e na fruta a gente tem a fibra. Então a gente consegue montar para um lanche rápido, fácil de fazer, também a tríade, tá? Então a alimentação, gente, equilibrada, com a tríade bem aplicada, é um dos alicerces mais poderosos que você pode ter. Mas em um corpo sobrecarregado, isso ainda não é suficiente. É por isso que para muitas pessoas, mesmo comendo direito, o resultado pode não vir, tá? Os benefícios de aplicar a tríade, então, no seu dia a dia é mais saúde intestinal, ou seja, fibras alimentares para as bactérias boas, né?
Produção de neurotransmissores como serotonina, GABA, melatonina. Toda vez que a gente tem o intestino funcionando muito bem e a gente tem ali vindo da alimentação peças de manobra para a produção de serotonina, de GABA, de melatonina, tudo que o corpo produz vem pelos nutrientes que a gente se alimenta, né? Então, o intestino funcionando direitinho, a gente consegue absorver muito bem esses alimentos e aí lá no intestino a gente já consegue fazer uma boa produção disso. Serotonina, GABA, melatonina para promover o quê? Relaxamento, tá? Melhora do sono, mais relaxamento, menos estresse. As bactérias intestinais que estão lá presentes no nosso intestino, as bactérias boas, elas promovem isso daqui. E aí, se elas não estão em quantidades ideais ou a gente não consome fibra na quantidade necessária, a gente não vai ter esses benefícios, tá? Energia estável e disposição real, menos picos de glicose, menos acúmulo de gordura também, menor processo inflamatório também. Liberdade verdadeira, ou seja, quando o corpo está equilibrado, você não precisa de perfeição. A gente está seguindo isso ao longo das nossas refeições, mas não precisa ser perfeito. A gente entende o que precisa ser colocado. Se hoje eu saí, fui numa festa, comi errado, não tem problema. Amanhã é outro dia, eu vou trazer a tríade de novo, tá? Um almoço, então, fora do padrão não vai desorganizar seu metabolismo se você já está entrando no ritmo da tríade em todas as refeições, né? Se você trouxe isso como uma realidade para sua vida, como um hábito realmente. Alimentos como prevenção, então, e cura, né, de algumas questões. Então, a alimentação é agora a sua fonte de prevenção no aparecimento de doenças mais sérias, sem precisar de restrições ou dietas impossíveis, tá? Vai ficar incrível o seu dia a dia, né? E para quem vive, então, condições mais sérias, a tríade também pode ajudar a controlar a resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2, estabilizar a glicemia e reduzir a sobrecarga do pâncreas, que a gente vem conversando ao longo da live aqui, ao longo da nossa aula. Colesterol e triglicerídeos elevados estimula o metabolismo, reduz a inflamação, melhora do perfil lipídico, né? Ou seja, aquela quantidade de gordura que está circulando na sua corrente sanguínea. Isso é muito importante entender. Quando a gente vê lá o colesterol elevado, o triglicerídeo elevado, a gente está falando de algo que já está na corrente sanguínea circulando, tá? Inflamação crônica de baixo grau. Então, a gente vai reduzir marcadores inflamatórios com escolhas inteligentes no prato, principalmente as fibras e as gorduras boas, tá? Principalmente elas. A proteína também vai ter uma função importante aqui, principalmente para reparação, né? Mas quando a gente fala de fibras e de gordura boa, o processo inflamatório vai se ajustando realmente, tá? E aqui a gente está falando também de síndrome do intestino irritável, constipação, desbiose. A gente vai melhorando o trânsito intestinal, vai fortalecendo a mucosa também intestinal e vai reduzindo esses sintomas a partir da ingesta ideal, tá? Mas você precisa da atenção do seu nutricionista. Por quê? Porque à medida em que você tem questões como essa, existem outros detalhes que precisam ser ajustados. A gente precisa, por exemplo, ver algum composto bioativo que a gente precisa adicionar, algum tipo de chá como estratégia terapêutica para melhorar outras questões, e a gente vai juntando outras estratégias dentro dessa estratégia macro, que é a tríade NutriChef. Obviamente, como eu falei para vocês, tríade NutriChef é o meu método, é a forma como eu trabalho. Então, se você for levar, eu queria que você fizesse a minha dieta, o meu plano alimentar como a tríade NutriChef, ela não vai saber do que se trata, né? Porque é o meu método e a forma como eu trabalho. Mas, obviamente, nutricionistas de um modo geral sabem como trabalhar o equilíbrio glicêmico. Mas esse ícone, esse método é meu, certo? E a tríade, pessoal, ela simplifica a sua vida, ou seja, ela vai simplificar as escolhas, vai te dar liberdade para diversificar os pratos e ingredientes, vai respeitar os seus gostos, as suas preferências, a sua cultura, como eu falei lá no iniciozinho. Você pode continuar a comer aquilo que é hábito e também é hábito da sua família com apenas alguns ajustes. Basta apenas ajustar quantidades e acrescentar os elementos certos. É complicado? Muita gente pode ter visto essa ideia, pensado, nossa,
eu não vou conseguir montar um prato como esse, né? Para mim vai ser muito difícil concluir isso e tal, que você acha que está precisando de ajuda, que precisa de uma orientação, né? Precisa de implementar também muito rápido. Tâmara, eu percebi que eu tenho vários desses problemas, eu preciso muito da sua ajuda e preciso disso de maneira rápida, né? Você acha também que, nossa, eu quero muito fazer, mas eu não tenho receita suficiente, meu repertório culinário não é tão bom assim, que precisa de ajuda para fazer isso, né, de maneira mais prática no seu dia a dia. Você pode ter pensado tudo isso. Então, como eu posso te ajudar? É isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Existem muitos caminhos aqui na NutriChef para te ajudar a implementar a tríade NutriChef na sua vida, tá? E, pessoal, como eu disse, né, eu já venho há bastante tempo nesse caminhar aí com a tríade NutriChef, mas desde 2020 nós ingressamos no mercado online, né? Acho que muita gente passou por isso, né, durante a pandemia. Então a gente encontrou um caminho no online para levar o nosso caminho, a nossa palavra para mais pessoas. E daí já são, então, desde 2020, mais de 30 mil alunos aqui com a NutriChef, aprendendo e aplicando no seu dia a dia essa técnica, tá? Essa forma de se alimentar. E aí, pessoal, a gente recebeu a placa da Hotmart, que é justamente só grandes players, só grandes experts que ganham essa placa. E aí é mais um sinal de que você pode confiar na qualidade do meu trabalho, na qualidade do que eu estou oferecendo, tá? E eu quero te apresentar uma ideia hoje para que você possa começar a colocar a tríade em prática sem preocupação, com estratégia, com uma forma de aumentar o seu repertório também e assim conseguir colocar de forma facilitada aí na sua casa a partir de agora, tá? Eu disponibilizei nos próximos módulos receitas para você começar a colocar em prática a tríade. Espero você até lá! E eu tenho aqui para te oferecer hoje o Tríade Ativa. O Tríade Ativa é o meu programa de imersão. Cada mês a gente tem uma temática diferente, você pode se matricular na temática que você mais achar interessante, né? E o que você vai aprender? Você vai aprender a tríade na prática para montar refeições equilibradas com o que você tem na sua casa, tá? Vai aprender também como estruturar um fluxo simples de preparo semanal sem passar o dia inteiro cozinhando. Então, se você tem pouco tempo, sua rotina é apertada, existe uma forma de você fazer isso de maneira tranquila, tá? Vai aprender modelos de montagem de refeição com reaproveitamento estratégico. Dicas reais para transformar o caos da alimentação em organização prática para o seu dia a dia, tá? Então vamos entender o que é uma imersão, certo? A imersão, gente, é algo para quem quer implementar imediatamente, tá? É o acesso a uma metodologia que vai unir masterclass ao vivo com replay, ou seja, você pode assistir ao vivo se você tiver horário, se você tiver disponibilidade naquele dia, ou você pode assistir a regravação, ou seja, a retransmissão, tá lá disponível para você na plataforma, tá? Com a imersão completa no tema do mês. Então, como eu falei, cada mês a gente tem um tema diferente. E cada mês você pode ou não adquirir, né, o que você tem interesse e tudo mais. O que a gente vai buscar sempre é mostrar para você a metodologia da tríade aplicada no seu dia a dia, tá? E a gente vai ter sempre guias de ações que vão estar disponíveis em PDF para colocar em prática imediatamente com suporte. Então, esse suporte é dado através do WhatsApp. Então, sempre que você tiver dúvida, você está com uma questão, a gente está ali disponível para te ajudar. Você assiste a imersão em um dia e transforma em ação no dia seguinte. Aprendeu hoje, amanhã você já aplica, tá? A gente tem em toda a imersão o que a gente chama de playbook, ou seja, ao invés de ser só um e-book, é um e-book de faça você mesmo. É um e-book que tem ali todas as estratégias para você seguir e começar a implementar, tá?
O que oferecemos de solução para descomplicar a sua vida, né? Introdução à descomplicação alimentar, que é o caminho desse mês, né? Explicação prática da tríade NutriChef, checklist de pré-preparo e organização semanal, ideias de almoços e jantares prontos para aplicar, lista de ingredientes coringas e como você vai usá-los, fluxo de preparo semanal passo a passo, planejamento da sua semana em uma página. Então, nós organizamos ali um planner básico para que você consiga, com as nossas indicações, preparar um cardápio super tranquilo e fácil para você planejar a sua semana, né? Mini lista de compras para facilitar a sua execução. Essa mini lista, ela tá separada, inclusive, em categorias dentro da tríade, porque daí fica mais fácil de você entender o que dá, o que não dá para você colocar ali em cada grupo alimentar. Cardápios e receitas para aplicação imediata, tá? E como sua vida vai melhorar, né, com o que você vai aprender na prática? Primeiro, você vai aumentar a sua capacidade de montar refeições equilibradas com o que você já tem na sua casa. Também vai saber organizar a sua semana de forma leve, prática e gostosa. Vai também aprender a estruturar a sua rotina alimentar sem depender de motivação ou de perfeição. Não precisa ser perfeito para você começar a seguir. Basta ali alguns detalhes e você já está começando a tríade do zero, tá bom? Repetir essa lógica sempre que precisar, mesmo nos dias mais corridos. Todo santo dia você aplica a tríade, mesmo nos dias corridos, vai funcionar. Aprender a tríade de forma definitiva e combinar os ingredientes mesmo quando você come fora, comer na rua, eu não tive tempo, eu vou ter que comer no self-service. Você já sabe como aplicar a tríade mesmo comendo no self-service. Se você vai pedir uma comida num lugar que o prato já vem montado, você já sabe qual prato vai ser melhor para você escolher, ou se você vai ter que escolher uma salada de entrada, por exemplo, se aquele prato que você está pensando em consumir não tem folhoso o suficiente. Você já vai entender com antecedência como isso deve ser aplicado, né? E aí, pessoal, o Tríade Ativa descomplica a sua vida e a sua saúde também. É uma imersão onde você vai aprofundar o conteúdo em um dia. E tem um plano de ação, que é o Playbook, como eu falei. É um guia para você pôr em prática imediatamente, logo após a imersão. Acabou a aula da imersão, você já vai colocar em prática logo em seguida. Então, a nossa tríade ativa, edição Descomplica, que é a edição desse mês, está pelo valor de R$ 47,00 ou 11 euros se você está em Portugal. A imersão vai te dar direito ao replay também, ou seja, sempre que você quiser assistir, o acesso é vitalício e você pode revisitar o conteúdo sempre que você quiser. O acesso também ao PDF, tá? Sem limite de tempo, beleza? Dúvidas? Como se inscrever? Você vai acessar o site da plataforma e ao final há o botão de comprar. Quero falar com você, né? Se você quiser falar comigo, aqui estão os meus contatos, tá? Então, o contato do WhatsApp tá aqui, 998220051. Para você entrar em contato comigo, eu respondo as suas dúvidas, tá? A Tríade Ativa Edição Descomplica vai ter sua primeira live, né, no dia 26 de julho. Então não deixa para depois, porque senão você vai ficar sem o seu momento da live, tá? Para poder assistir, tirar dúvida, olhar o seu playbook e ir lá ticando as opções, entendendo como que você vai praticar no seu dia a dia. Então, se você tem interesse, aproveita, porque já é nesse sábado, tá bem? Certo, pessoal? Já é nesse sábado. Então, eu estou esperando vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ajude vocês a começar a implementar no dia a dia e que seja realmente algo que vai mudar a sua vida. Começa a fazer logo agora, que você vai ver que realmente tudo vai mudar, eu te garanto, tá bom? Super beijo e até mais!